Tá porra. Salve, salve jogada, aqui é o Léo Braca com mais um Diogo Indica e hoje vou pagar uma promessa e vou falar disso aqui, ó. AMA, do suíço Frederick Peters. AMA é uma HQ europeia originalmente publicada entre 2011 e 2014, contendo em sua totalidade 4 volumes. Aqui no Brasil, a editora Nemo ficou responsável pela publicação e já lançou esses dois aqui, ó. AMA foi um dos quadrinhos mais legais lançados em 2014 e a esperança é que ainda esse ano a Nemo possa publicar os volumes finais no Brasil. E o autor disso aqui, como eu já falei, é o suíço Frederick Peters de Pílulas Azuis. Já falamos desse quadrinho aqui no CDQ, link tá aqui embaixo. E aqui ele faz barba, cabelo e bigode. Sim, ele é responsável pelos roteiros, pelos desenhos e pelas cores. Diferente de Pílulas Azuis com quadrinho preto e branco, aqui a gente vê ele sendo muito hábil em trabalhar com as cores e eu vou falar disso mais tarde. E do que se trata esse quadrinho? É uma ficção científica passada num futuro distante, onde a gente acompanha Verloc Nin, o nosso protagonista, acordando num planeta inóspito e sem memória. E graças ao robô gorila Churchill, ele consegue se lembrar do seu passado quando o robô entrega para ele um diário escrito pelo próprio Verloc. E à medida que ele vai lendo o diário, ele vai descobrindo coisas do seu passado recente que o levou até ali. E à medida que o Verloc vai lendo seu diário e o leitor também vai acompanhando aí o passado do rapaz, a gente vai vendo que ele é um perdedor que estava no fundo do poço. Perdeu a esposa, perdeu o emprego, perdeu a filha e depois de uma chapação ferrada, ele encontra com o seu irmão Conrad e o gorila robô Churchill, que aí é uma espécie de ajudante barra guarda-costas do Conrad. E por fim a gente vê o Verloc acompanhando o Conrad e o Churchill numa missão. O Conrad trabalha numa mega corporação focada em robótica, tecnologia e tudo mais, e a missão deles é ir até um planeta hostil buscar uma substância que pode ser revolucionária para o universo. Porém, essa substância foi criada por um grupo de cientistas que está isolada do mundo faz 5 anos. E o nome dessa substância que pode mudar o universo inteiro? AMA. E essa substância é descrita aqui na história como uma sopa tecnológica feita de nanorobôs, e esses nanorobôs conseguem alterar a matéria em estado subatômico, ou seja, independente de onde esteja, eles conseguem criar qualquer coisa. E a HQ conta com um roteiro envolvente e que conta a história de maneira fragmentada. A gente tem o Verloc e o Churchill no tempo atual, na cronologia atual, com aquele mistério de como eles chegaram até ali e o que aconteceu, e o Verloc sem memória. E também a gente vai ver nos flashbacks, à medida da leitura desse diário, que as coisas vão se juntando, e o Frederick Peters é muito inteligente em desenvolver esse jogo de gato e rato com história. Ao mesmo tempo que ele revela informações importantes, ele deixa pontas soltas de propósito para te manter instigado e devorar a HQ uma página atrás da outra. Enquanto o primeiro volume aqui, O Cheiro da Poeira Quente, se preocupa em preparar o tabuleiro, apresentar os personagens e os desafios, no segundo volume, A Multidão Invisível, a gente vê aqui Verloc, Churchill, Conrad e companhia em busca da AMA, nessa sopa tecnológica bizarra aí, com um grupo de cientistas, e aí você vê o mundo inóspito que eles estavam ficando cada vez mais hostil, perigoso e violento, até mesmo com direito a umas pitadas de terror. E ao longo desses 2 volumes a gente vê como esse Frederick Peters é um cara esperto, pois ele consegue com maestria e agilidade apresentar os personagens, tanto o trio principal quanto o grupo de cientistas que vão acompanhá-los nessa busca pela AMA, e ao mesmo tempo construir e mostrar como funciona esse mundo calcado na ficção científica que não se trai, mesmo tratando de assuntos complexos como implantes e modificações genéticas, que aqui no mundo de AMA é a coisa mais normal do mundo. E aí a gente vê o protagonista, o Verloc, sendo uma espécie de purista, tentando evitar o uso dessas modificações genéticas aí.
E juntando isso tudo aí, o que a gente tem? A gente tem aqui um cenário muito rico de ficção científica, onde o leitor e o grupo de personagens vão explorando o mundo juntos. E isso é legal pra caralho. Além de colocar ali a Ama como uma ameaça cada vez mais crescente, tornando o ambiente ali cada vez mais perigoso. E uma outra virtude desse quadrinho é o seguinte, são os desenhos e a arte sequencial. É tudo calcado na simplicidade. Ele é um cara inteligente e elegante na hora de fazer os desenhos e coordenar como essas cenas vão aparecer nos quadrinhos. É tudo muito direto, não tem nenhuma confusão, tanto nas cenas de ação, quanto nas cenas de terror, quanto nas cenas de diálogo. É tudo muito claro, é tudo muito direto, ou seja, o leitor ele tem uma facilidade incrível em acompanhar o que está acontecendo e ele não fica perdido. E outra coisa que acaba enaltecendo o Frederick Peters como quadrinista aqui em Ama, comparando com o seu outro clássico aí, o Pílulas Azuis, é o seguinte: em Pílulas Azuis a gente vê um quadrinho preto e branco, onde a ausência de cor é algo muito forte na história e favorece a história. Aqui, as cores favorecem a história, não a ausência delas, e ele sabe utilizar muito bem o preto e branco e as cores. Ele utiliza tudo para criar o clima, os ambientes. Então quando ele quer criar uma coisa mais inóspita, mais desértica, ele consegue. Ao mesmo tempo, quando ele consegue criar uma coisa mais tenebrosa, com aquela pitada de terror, ele também consegue. Você vê a habilidade e o quanto que é versátil esse Frederick. E por fim a gente vê uma HQ que não apenas vai te entreter com uma boa ficção científica, mas também que vai te fazer pensar. Isso porque ela trata de temas como o vício causado pelo excesso de tecnologia e a abstinência que ela causa nas pessoas, o estresse crescente quando uma situação vai saindo de controle e você vai ficando cada vez mais nervoso e possesso com aquele caos que está ao seu redor, e os traumas causados pelo seu passado e a vida não te dando pausa para lidar com eles, muito pelo contrário, você tem que lidar com eles enquanto a vida segue. Isso tudo, cara, a gente vê nos personagens da história, especialmente no protagonista, o Verloc. Ele é como se fosse um centralizador de todas essas situações humanas e realistas que a história te apresenta. E todas essas metáforas que a gente vai vendo aqui dentro da história acabam se tornando um espelho do que é a nossa realidade hoje. O cara usa uma ficção científica num futuro distante, com vários elementos, mas que servem de espelho até para a gente poder refletir e também levar uma mudança de atitude. E aí o que eu tenho a dizer é o seguinte: ponto para Nemo em trazer essa HQ europeia para o Brasil. É uma coisa que foge completamente da curva da maioria dos quadrinhos que a gente vê sendo lançados no país, e isso é muito bacana ter essa diversidade chegando no Brasil, especialmente numa história onde ela apresenta com qualidade uma ficção, mas que também causa reflexão no leitor enquanto entretém. E se você for lendo nas entrelinhas e nas camadas que tem aqui dentro, você vai se divertir mais ainda. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa indicação aqui. Espero que a Nemo possa publicar os volumes finais aí de Ama o quanto antes, até pra gente fazer um outro Diogo Indica contando como é que foi o final dessa história aqui, que até onde ela foi publicada é só elogios. E se você gostou ou não gostou desse vídeo, quer sugerir um tema pra gente, manda aqui nos comentários nas nossas redes sociais, ou então no nosso e-mail seliganoCDQ@gmail.com. E de quebra você ainda pode conferir as últimas notícias sobre esse mundo dos quadrinhos no nosso site www.clubedoquadrinho.com.br. Vai lá que todo dia tem novidade de quadrinho pra você. É isso aí, aqui é o Léo Braca se despedindo, logo mais tem mais. Tchau. Porra, derretendo, meu irmão. Pra... E à medida que... Eu já perdi tudo, filho da puta.